Olá, meus amados, como vocês estão nesse tempo? Queria mais uma vez, estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você nesse dia. Quero falar sobre oração, a importância da oração, o quanto nós necessitamos dela, quando nós devemos procurá-la, quando nós devemos estar perto do Senhor usando esse canal de oração. Meus amados, lá em Lucas, capítulo 5, o versículo 16 diz assim: Ele, que é Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Meus amados, aqui Jesus tinha curado um leproso e havia muitas pessoas que o procuravam para serem curados, para ouvir os ensinamentos dele, mas havia certas necessidades em Jesus que o fazia sair do meio da multidão, sair do meio daquele povo que o procurava e se isolava e orar, e a falar com Deus. E o que eu tenho para trazer para você nesse dia, através dessa mensagem, é: se Jesus, que é o Filho de Deus, se retirava para orar, e nós? O que nós devemos fazer através da oração? Como nós devemos procurá-la? Como nós devemos vivê-la? Amados, nós vemos durante toda a Bíblia falar de homens e mulheres que se aproximaram de Deus por meio da oração. O que é a oração? A oração é uma conversa que você tem com Deus. É um diálogo que você trava com Deus. Como é um diálogo? Muitas vezes na oração eu só falo, mas por isso que a oração ela vem acompanhada de uma leitura bíblica. Ela tem que ser acompanhada de uma mensagem que você leu na palavra de Deus. Por isso que nós dizemos que tem que ler a Bíblia. Porque, amados, a oração é uma via de mão dupla. Por quê? Quando você ora, você fala para Deus o que está acontecendo com você. E quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você o que Ele quer de você. Então, nós precisamos unir a leitura da palavra de Deus, nós devemos unir a mensagem pregada da palavra de Deus junto com a oração. Porque os dois juntos é que vai surtir o efeito de Deus responder aquilo que nós precisamos naquele momento. Então, queridos, quando fala em oração, nós precisamos entender como nós podemos aplicar a oração nesses dias, nesse tempo, nessa época, em 2022. Então, uma das coisas que muitas vezes nos leva a orar, muitas vezes é a situação difícil que nós passamos. Quando nós estamos com dificuldades, amados, isso nos leva a orar, pedir para Deus nos ajudar, nós entregamos para Deus, nós falamos para Deus que vamos fazer um monte de coisa para Ele, nós falamos que vamos na casa dEle, nós prometemos a Ele que vamos ler a Bíblia, nós prometemos a Ele que vamos orar mais. Quando vem os tempos difíceis, amados, esses tempos difíceis nos levam a orar. Então, muitas vezes eu vou orar não porque eu confio em Deus, eu vou orar porque eu tenho uma necessidade. Sabe, muitas vezes é a necessidade que nos obriga a orar. Então, se eu estou passando uma necessidade hoje, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Mas se essa necessidade for sanada, se esse problema for solucionado, geralmente eu não procuro mais a oração. Amados, e isso não é compatível com o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina no dever de nós sempre orarmos e nunca esmorecer. Jesus se retirava frequentemente do meio da multidão, saía de perto dos seus discípulos, saía de perto dos fariseus e escribas, e ele se retirava para orar, para falar com Deus, para manter ali um diálogo com o Pai. Não é só a necessidade, amados, que te possa obrigar você a orar. Porque quando você ora por necessidade, quando você recebe, quando passa aquele problema, quando você recebe resposta daquele pedido, você se afasta novamente. Por isso que sua vida de oração é fraca. Sua vida de oração ela não é estável.
ela é instável, pelo contrário, ela oscila. Quando você está com problemas, você vai orar. Quando tudo está bem, você se afasta da oração. E ao contrário, amados, que quando você busca Deus por necessidade, quando você busca Deus porque você quer uma cura especial, quando você busca Deus porque você está passando um fracasso muito grande e você quer superar esse fracasso, quando você procura Deus por causa de problemas e dificuldades, quando esse tempo passar, a oração já não vai ser mais necessária na sua vida. Não é algo que você mantém. Agora, ao contrário de você buscar Deus só por uma necessidade, mas você buscar Deus por ter confiança nele, é diferente. Por quê? Porque quando você estabelece a oração em cima da confiança que você tem em Deus, você vai orar em todo o tempo. Você vai conseguir manter uma rotina de oração. Você vai criar um hábito de orar. O que é criar um hábito de orar? Cris, o que é um hábito? Um hábito é algo que você faz constantemente, até o momento que você já faz automaticamente. Como, por exemplo, quando você era criança, tua mãe ensinou você a escovar os dentes. Mas o que acontecia? As primeiras épocas, tua mãe ensinava, você não fazia. Tua mãe ensinava, tinha dia que você lembrava, tinha dia que não. Mas com o passar do tempo, vira um hábito. Então, quando você cresce, você aprende esse hábito, você já faz automaticamente. Por exemplo, todos nós, quando acordamos, a primeira coisa que nós lembramos é: nossa, eu vou escovar os meus dentes. Porque virou um hábito escovar os dentes. E a oração, ela tem que virar um hábito em nossas vidas. Você não pode buscar a oração só por momentos. Você tem que buscar a oração por confiar em Deus. E quando você busca a oração por confiança em Deus, você vai ser constante nas suas orações. Isso quer dizer que quando houver fracassos, você vai orar. Quando houver prosperidade, você vai orar. Quando você estiver bem de saúde, você vai orar. Quando você estiver enfermo, você vai orar. Não importa a circunstância. Se você confia em Deus, você vai se tornar constante. Isso vai se tornar um hábito para você. Orar se torna um hábito. E amados, nós devemos entender no contexto da Bíblia de oração, todos os homens que fizeram a diferença em suas histórias, eles eram homens e mulheres de oração. Queridos, oração não é só para pastor, oração não é só para o padre, oração não é só para o frei, para o monge, oração não é só para quem se consagra a Deus a um ministério. Oração é para todo cristão. Oração é para todo aquele que acredita no Evangelho de Jesus Cristo. A base do Evangelho de Jesus Cristo é a fé em Deus, é a fé em Cristo, é a fé na oração e nos pedidos que você apresenta diante do Senhor. Queridos, eu quero incentivar o seu coração a criar esse hábito de orar. Não só por necessidade, porque você precisa, mas também por algo maior que a confiança em Deus. E eu queria orar com você nesse dia. Vamos orar juntos e vamos pedir ao Senhor que a oração ela seja fundamentada na sua vida pelos princípios corretos, que seja fundamentada pela constante necessidade de confiança em Deus e orar em todo o tempo. Vamos fechar nossos olhos? Amado Deus e Pai, como é difícil no mundo tão acelerado e globalizado, Senhor, de nós tirarmos tempo para orar, de nós realmente entendermos que há uma necessidade na vida do cristão de oração. Confessamos, Senhor, que muitas vezes nós só vamos diante da presença do Senhor quando há problemas, quando há dificuldades, quando há enfermidades, quando há tumultos. E muitas vezes nós só buscamos na hora da necessidade, mas não é um hábito de buscar em todo tempo. Mas, Senhor, que nesse dia essa palavra possa produzir frutos de oração, frutos de constância, frutos, Senhor, de que as pessoas vão entender que elas precisam orar constantemente. Esteja, Senhor, tudo bem ou esteja tudo mal.
esteja em época de prosperidade, esteja em época de escassez, esteja em época de brigas ou esteja em épocas de paz. Não importa a circunstância, a oração nos aproxima de Deus. A oração nos ajuda a superar os desafios. A oração nos capacita a sermos melhores cristãos, melhores filhos do Senhor. Pai, que cada pessoa agora receba essa palavra em seu coração e que a partir de hoje, a partir deste momento, que ela se comprometa a manter uma vida de oração constante, sem te procurar só na necessidade, mas te procurar na prosperidade e em todas as circunstâncias da vida dele, Senhor. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, tenham um excelente dia. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe.